Esse canal começou falando sobre cura emocional, mas nos últimos meses muita coisa mudou na minha vida, muitas coisas aconteceram e eu estou vivendo um grande recomeço. Decidi transformar então, nesse caso, que eu estou vivendo essa reviravolta, eu estou vivendo esse grande recomeço, eu resolvi transformar esse espaço, que era exclusivamente falando de cura, inclusive era o nome do canal Falando de Cura, então eu resolvi transformar esse espaço aqui em algo mais verdadeiro, em algo mais eu, em algo mais meu dia a dia, em algo daquilo que eu estou vivendo no momento. Então, a partir de agora, aqui é um lugar onde eu vou compartilhar com vocês a minha jornada de reconstrução da minha própria vida após os 50. Eu venho falando com vocês há muito tempo sobre cura, né? Na verdade, era totalmente falando de cura, eu só falava de cura. E eu falava muito aqui também sobre as questões emocionais, as questões de autoconhecimento, o que não vai deixar de existir, né? O autoconhecimento. Entretanto, a minha abordagem, ela era muito para levantar a bandeira da mulher que vive sozinha, era para levantar a bandeira da mulher que era dependente emocionalmente de alguém. Só que eu falava de uma forma muito subjetiva. E agora não. Agora eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou falar da minha vida. Por um bom tempo, eu vou trazer aqui nesse canal, por um bom tempo, eu vou trazer aqui nesse canal toda a minha experiência, toda a minha vivência nesse processo de transformação. Eu vou trazer aqui a minha vivência nesse processo de autocura e de autoconhecimento. Mas principalmente nesse momento, eu não vou nem focar nesse ponto. Nesse momento de retorno ao canal, eu vou focar na minha transformação, eu vou focar na minha mudança, inclusive na minha mudança, na minha transição, profissional, né? Na minha transição de carreira. Eu vou focar nisso porque eu acho que vai ser muito importante, vai ser contribuição para algumas pessoas acompanhar esse meu processo. Porque eu vou tentar, né? Não, eu não vou tentar, eu vou fazer isso ao vivo. Eu vou fazer isso contando para vocês o meu dia a dia de tudo que está acontecendo nesse momento. Depois que todo esse processo de mudança passar, quando eu sair mais desse auge, que vai ser por volta do final de maio, a gente pode ir retomando os conteúdos mais objetivos, pegando um gancho na minha vida, pegando um gancho na minha história de transformação, pegando um gancho nessa minha mudança, né? Mudar é uma coisa muito, muito interessante. Mudar é uma coisa que me fascina. Mudar é algo que me acompanha há muito tempo. Eu sempre afirmei na minha vida, quando eu era mais jovem, que eu amo mudanças. Só que o que aconteceu comigo foi que o tempo foi passando e depois que eu fiz 50 anos, hoje eu estou com 58 anos e eu tenho muita história para contar sobre a minha vivência nessa transformação, nesses momentos que eu mudei. Depois dos 50 anos, eu achava que eu estava muito cansada e que eu não queria mais mudar. Eu comecei a entrar num processo de acomodação e eu comecei a vivenciar muitas coisas que estavam me incomodando profundamente, mas que eu não estava tendo força para mudar, porque eu estava colocando na minha cabeça que depois dos 50 eu não podia mudar muito, porque não dava tempo mudar, porque não dava tempo de mexer, não dava tempo eu não ia ter energia para fazer determinadas mudanças na minha vida. E sabe o que aconteceu com isso? Eu comecei a me acomodar, eu comecei a ficar numa situação de desconforto, né? E eu comecei a me acomodar
eu não queria sair daquela zona de conforto, que não estava nada confortável para mim. E eu confesso que eu tentei driblar esse momento de todas as formas, principalmente trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho muito. E a minha cabeça, ela não para. Eu amo trabalhar, eu amo produzir. E eu comecei a me sabotar. Eu comecei a me sabotar, porque quando eu começava a sentir que eu estava ficando mal, que eu não estava feliz, que eu não estava insatisfeita com alguma coisa, eu começava a trabalhar mais, e comecei a inventar moda. E cada dia adquirindo mais responsabilidades, mais atividades. E o que acontece? Eu estava realmente, era me auto-sabotando. Eu estava ansiosa por algum tipo de mudança, eu estava ansiando essa mudança, não era ansiosa, eu estava ansiando essa mudança. Mas alguma coisa no meu íntimo dizia que eu não podia mais fazer nenhum tipo de mudança, porque eu estava velha, porque eu estava cansada, porque depois dos 50 a gente não muda. E, gente, eu tenho plena consciência de que a velhice, ela tá na cabeça da gente. Estar velho, o ser velho, esse etarismo, eu estou desconstruindo isso na minha mente. E eu sei que isso é uma crença minha. É uma crença. Então, eu podia qualquer coisa, menos fazer uma mudança muito radical, porque isso ia me trazer um cansaço físico, ia me trazer uma sobrecarga, talvez me trouxesse um cansaço mental muito forte. E aí eu me acomodei e eu fui ficando naquela zona de conforto, que não estava confortável, mas eu fui ficando naquele lugar, naquele cantinho, sem querer mexer, e comecei a colocar na minha cabeça o seguinte: tá bom aqui, tá ótimo, você não precisa fazer mais nada, você já conquistou tudo que você queria, então fica quieta e se adapta. Se adapta que no fim vai dar tudo certo, as coisas vão se arrumar. Você vai dar um jeitinho e as coisas vão se arrumar. Só que acontece que não foi bem assim. E esse desconforto, ele foi, cada dia mais, ele foi aumentando. E depois veio junto uma avalanche de acontecimentos. Quando veio o casamento de todos os meus filhos, os últimos que saíram de casa, e eu fiquei sozinha. E eu sempre criei muitos cães, eu gosto muito de cães, eu amo demais, crio meus cachorros como se fossem filhos mesmo, é uma prática minha. Respeito quem não pensa assim, mas eu crio meus cachorros assim. Então, começou a vir uma avalanche de acontecimentos. Veio os meus filhos casando, a síndrome do ninho vazio, eu comecei a perder alguns cães meus que estavam mais velhinhos. Junto com isso veio a menopausa, a diminuição dos hormônios, a tristeza, a insatisfação, e tudo isso começou a me causar uma crise de fibromialgia, que eu comecei a desenvolver aos 30 anos de idade, quando eu fiquei viúva. E tudo isso veio à tona. Fibromialgia, ela foi assim, o ápice de tudo, ela foi a junção de todos esses acontecimentos, porque ela é uma doença psicossomática, ela é física, ela machuca, mas ela vem de uma somatória, né, das tuas emoções. E eu não estava bem. E aí eu comecei a ir para o médico e eu comecei a tomar remédio para antidepressivo. E eu fiquei assim por muito tempo. E eu percebi que eu estava me afundando cada dia mais. E eu estava indo para um lugar que quanto mais eu entrasse nele, mais difícil seria de retornar. Até que um dia eu abri os olhos. E eu percebi o que eu estava fazendo com a minha vida. E aí eu resolvi mudar. E é isso que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai ter muita história para contar. E são histórias que acontecem depois dos 50. É a minha mudança de vida. Se você gostou desse vídeo, curte. E se você acha que outras pessoas precisam escutar isso e acompanhar esse meu processo de mudança, compartilha o meu vídeo. Um beijo no coração de vocês.